Boa tarde, Alex. Meu nome é Bárbara. Em primeiro lugar, fui muito fã quando jogava bola. A minha pergunta é o seguinte: você começou trabalhando com meninos, né? O Avaí atualmente tem um elenco bastante jovem, mas também tem pessoas bem mais velhas, inclusive até que já jogaram contigo. Sim. Como que fica na hora ali daquela chamada com os meninos e com aquele cara que já foi o teu parça? Hoje tu é o professor, mas já foi o teu parça. Sim. Primeiro prazer, obrigado pela presença. Para mim é prazeroso poder conversar diretamente com o torcedor, né? Isso para mim é o mais importante. Para mim é muito simples, porque eu não olho a idade do atleta. Eu olho o jogador de futebol profissional. Aí nós vamos encontrar o Robinho, que já foi meu companheiro e tem 30 e poucos anos, e vamos encontrar um menino, sei lá, o Henrique, o Anthony, que tem 16, 17 anos. Então, meu tratamento é um tratamento profissional. São atletas profissionais, são contratados do Avaí, são pagos pelo Avaí. É óbvio que cada um com a sua história, cada um com o seu momento, mas o tratamento é idêntico. Não fico escolhendo muito devido a eu já ter conhecido alguém em outro local ou devido à idade. Então, quem acompanha o dia a dia sabe que o tratamento é de uma maneira bem direta, sem ter curva, exatamente como um profissional de qualquer área tem que ser tratado. Oi, Alex, boa tarde, meu nome é Ramos, sou natural de São Paulo, tenho 46 anos, nasci São Paulino. Sim. Me tornei, perante a vida, já faz 23 anos, sou havaiano. Sim. Desses quais aí 13 anos acompanho de perto aí o clube, sou sócio do setor D e percebo que sou uma das raras exceções dentro da torcida. Eu acredito e converso muito com meus familiares, meus amigos, que eu enxergo o jogo mais como uma gestão, então eu sou mais frio do que efetivamente aquele calor do torcedor. Sim. E vejo que muitas vezes o torcedor quer o resultado, eu quero o resultado também, como todo torcedor. E acho justo. Mas sei que nem tudo acontece na hora que a gente quer. Eu acredito muito na construção, seja de uma empresa, seja de um clube de futebol, seja de qualquer coisa, né? E a gente tem esse negócio de imediatismo no futebol. E no Avaí não está sendo diferente. Claro. Né? Então, muitos da torcida já estão criando já uma certa insatisfação, uma certa pressão para cima do treinador, para cima do elenco, para cima da diretoria. Sei que este não vai ser o elenco que vai jogar a Série B, tenho certeza disso. Estamos fazendo aquilo que sempre quisemos, que é colocar os meninos da base para jogar, para a gente ver o que nós temos de bom, e isso está acontecendo. Sim. Né? Com base nisso, nessa pressão, vamos chamar assim, seja um cara rodado, já teve pressão de, mesmo quando era ídolo, provavelmente já foi vaiado alguma vez na vida. Na maioria do tempo. Na maioria Mas também depois as glórias vieram. Né? Então, hoje, como é que você encara esse momento que de repente sai de um jogo, a torcida está vaiando, está te vaiando efetivamente e vaiando o time que você está treinando? Na verdade, assim, de uma maneira muito tranquila. Enquanto jogador, eu jamais questionei o sentimento torcedor, até porque eu também nasci torcedor. Né? Eu tenho amigos torcedores. E eu sei o sentimento que ele carrega. E uma coisa que é importante é o seguinte, e isso não é o Avaí, né? Isso é em qualquer clube. Uma coisa é trabalho, outra coisa é resultado. Eu controlo o trabalho, eu não controlo o resultado. E quando eu digo eu estou me colocando na figura de treinador. Qualquer treinador de qualquer clube do mundo, ele controla o trabalho dele. O resultado ele não controla. Então, isso fica evidenciado em qualquer clube. Então, quando você fala de um torcedor que de repente me vaia numa substituição, me vaia numa troca, me vaia numa escolha, eu entendo perfeitamente, né? Não julgo, acho totalmente natural. O torcedor do Avaí hoje queria estar na primeira colocação, queria estar classificado, e acho isso totalmente natural. O julgamento do trabalho é um julgamento interno. As pessoas que estão internamente, eles veem o dia a dia. Por exemplo, a primeira pergunta era como eu lido com alguém que já foi meu companheiro, que é o Robinho, e como eu lido com um jovem. O torcedor jamais vai ter essa oportunidade porque ele não tem acesso ao dia a dia do clube. As pessoas internamente têm. Então, esse julgamento interno é um julgamento frio, é um julgamento daquilo que está sendo feito no dia a dia. O torcedor busca o resultado.
Isso é totalmente normal, natural. Então, assim, quando um torcedor me vaia, quando um torcedor me xinga, quando o torcedor vai a uma rede social e coloca algo até de maneira pejorativa, negativa, eu entendo de uma maneira totalmente natural que isso faz parte do jogo, faz parte do contexto, e o torcedor tem um sentimento mais puro. Ele não quer saber se o clube dele tem problema ou não tem problema, ele não quer saber se o clube dele tem dinheiro ou não tem dinheiro, ele quer que o time dele ganhe. Com um jogador mais velho, com um jogador mais novo, com um jogador renomado, com um jogador começando, totalmente natural. O torcedor quer que ganhe. E a gente sabe que muitas vezes isso acaba não acontecendo. E na maioria do tempo, ao longo da nossa vida, você citou, no meu caso eu fui muito mais vaiado do que aplaudido. Só que o peso do aplauso, depois que você sai de um local, ele é maior. E isso é totalmente natural no futebol, eu convivi com isso desde criança, continuo convivendo e entendo totalmente de forma natural o sentimento do torcedor do clube. No caso hoje do Avaí, mas que isso a gente pode expandir para qualquer clube. Boa tarde, Alex, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Do setor B. Gostaria de saber, para o técnico, qual que é o momento de mais nervosismo em campo, né? E durante a partida? No momento que ele passa a não poder fazer muita coisa. É o que eu falei aqui há pouco. Eu tenho participação e controle total de quando acaba o jogo a quando inicia o próximo jogo. Isso eu tenho controle total. Se vocês me pedirem, eu mostro para vocês tudo que é feito, tudo que é programado, tudo que tem de ideia, todas as correções, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Eu, por exemplo, eu chego na ressacada às 6h30 da manhã e não tenho horário para ir embora. Por quê? Porque eu estou trabalhando em prol de fazer com que as coisas aconteçam. Vão acontecer? Não sei. Porque o jogo é caótico e o jogo é incontrolável. Então, nós podemos ver vários jogos aqui. Vou dar o jogo mais famoso que ficou aqui. O Brasil dominou a Croácia na Copa do Mundo. E o Brasil ficou fora. E o questionamento maior é em cima do treinador, o que eu acho totalmente natural, mas é um momento que ele não controla. Então, o pior momento para mim, que sou treinador há pouco, estou no meu 3º ano como treinador, você fica muito feliz quando você tem uma ideia e aquela ideia acontece. E ela não acontece porque a ideia é boa, ela acontece porque ela foi bem executada. Porque uma coisa é você desenhar, outra coisa é você executar. E você fica de mãos atadas quando você não consegue fazer alguma coisa. É a mesma parte que para mim, a parte mais legal do jogo. Eu faço uma substituição, vou dar um exemplo aqui, eu faço uma substituição contra o Marcílio Dias e entra o André e o Gustavo e acaba fazendo o gol. Pô, o mérito é meu? Não, o mérito é do André e do Gustavo, que acabaram fazendo as coisas boas e o time consegue fazer o gol. Mas também traz um bônus para mim, porque foi a substituição que foi feita. Ao contrário, também é verdadeiro. Eu faço uma substituição, eu estou ganhando o jogo, a substituição não acontece, não se fala da substituição que não deu certo, fala que eu mexi errado, o que é totalmente inerente ao jogo e no qual eu encaro de uma maneira muito tranquila, porque assim é o futebol, não é hoje, não é o Avaí, sempre foi assim, é em qualquer clube. Boa tarde, Alex. O Roberto, sócio do setor C. Eu já ouvi de várias entrevistas suas você falando que em conversas com o Barroca, né, o sistema defensivo do Avaí sempre foi um problema. Isso. Eu queria saber de ti o que se precisa muito para esse sistema defensivo ser ajustado, já que o Avaí, ao mesmo tempo, tem o melhor ataque da competição, é uma das defesas mais vazadas. Então, aí é importante a gente discutir. Sistema defensivo é algo que a gente fala em torno de todo jogo. Se nós olharmos, nós tomamos 12 gols, se eu não me engano. É isso, 12 gols. No jogo jogado, nós tomamos poucos gols. Nós tomamos 10 gols de bola iniciando com a bola parada, seja ela escanteio ou seja ela faltas. E aí a gente tem que dividir isso também, porque, por exemplo, nós tomamos 3 gols de maneira direta. 2 que desviaram na barreira e acabaram sobrando. Uma de pênalti contra o Ercílio. Uma de falta direta, o gol do Fernandinho contra o Retrô. Então a gente fala bola parada, parece que são escanteios diretos dentro da área, faltas diretas dentro da área. Então a gente treina, a gente ajusta, como eu falei assim, mostra vídeo, conversa com os jogadores e muitas vezes escapa. Por alguma razão escapa. E aí a gente tem que discutir o gol a gol. Por exemplo, nós não tomamos nenhum gol ainda que a bola entrou cruzada e veio um cara e cabeceou direto. Tomamos contra o Retrô, o último gol do Fernandinho. E aí
na correção no jogo seguinte, nós tomamos contra o Joinville. Aí quem estava nessa posição era o Modesto. Aí a gente pergunta assim, quantas vezes o Modesto fez isso? Então nós estamos tentando corrigir com o Modesto, porque dentro do nosso papo que são meninos, eles estão vivenciando isso. E aí dentro da área, se vocês perceberem, tem imposição de força física, imposição de caráter do cara. Nós olhamos os nossos zagueiros, talvez o mais agressivo na bola aérea seja o Roberto. Então nós temos 2 atacantes muito agressivos na bola aérea, que é o Ricardo Bueno e o Vagninho. Se nós olharmos os jogos que nós tomamos os gols, infelizmente esses caras não estavam, por alguma razão, ou lesionados, ou porque tinham saído. Então assim, quando fala em sistema defensivo é muita coisa. Eu não vejo o nosso sistema defensivo tendo problemas contra os adversários. Tanto é que a gente não tomou gol em cima disso. Mas nessa bola parada, a gente está num ajuste diário, passando para essa rapaziada, vocês precisam ser agressivos, mesmo os que não têm característica. Vou dar um exemplo aqui, o Lipe. O Lipe é a joia do clube, muito bom jogador, mas para ser zagueiro num nível maior que o que a gente está, ele vai precisar ser mais agressivo. E como que ele vai conseguir isso? Com o tempo, trabalhando, treinando. Se nós olharmos o Lipe, ele tem, 1 ano de profissional, talvez se muito. E aí isso custa resultado, isso custa momentos dentro do jogo, que aí ou vai a teu favor ou vai contra. Mas a gente trabalha diariamente, busca isso para que não aconteça mais, para que o mais breve possível a gente ofereça menos situações ao adversário. Alex, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Um prazer estar falando contigo. Prazer é Gabriel, nosso. sócio setor D aqui da Ressacada. Eu queria saber no sentido de... O Avaí é o time da raça. Aqui a torcida vai dar alma pelo time se este der o sangue pela gente no campo. Sim. Contudo, a torcida não se vê muito identificada com o elenco que está sendo exposto, né, tanto dos resultados que estão acontecendo nas partidas. Eu queria saber o que a comissão técnica assimilou no sentido da identidade do clube e o que está sendo passado para os jogadores nesse sentido. Exatamente isso que você acabou de dizer. Só que vamos lá, o jogador que não tem essa característica, você acha que ele adquire em quanto tempo isso? Então, assim, uma das coisas que eu tô aqui hoje, mas provavelmente o Barroca carregou isso, provavelmente o Lisca no curto período que carregou isso, o Claudinei talvez um pouco menos, porque o Claudinei teve mais tempo aqui no Avaí, talvez o Claudinei, se eu salvo engano, seja um dos treinadores em top 3, top 5 que mais tenha dirigido o clube. Então, assim, pegar isso a gente passa isso no dia a dia. Para quê? Para que o time seja competitivo, para que o time traga essa arquibancada a nosso favor, para que a gente faça uma atmosfera muito forte dentro da Ressacada. Só que, ao mesmo tempo, nós carregamos uma história do Avaí longa, que não é nossa, mas ao mesmo tempo é nossa. Porque a partir do momento que a gente entra na Ressacada, coloca a roupa do Avaí, a gente passa a ser havaiano e absorve tudo aquilo que o Avaí tem ao longo do período. Como é que se resolve? Isso não nasceu agora, isso foi crescendo ao longo do tempo. Eles vão precisar ganhar, eles vão precisar perder, eles vão precisar vivenciar isso. Uma das coisas que eu sempre falo para eles aqui, abertamente, eu falo, olha, é um privilégio nosso estarmos no Avaí. O Avaí é um clube que pertence à elite do futebol brasileiro. No Brasil nós temos aí 600 e poucos clubes. O Avaí nos últimos 15 anos sempre esteve ali entre 18 e 23. É um time que joga na Série A, tem as dificuldades, desce, briga e sobe, então ele sempre está aqui nesse nicho. O que é o nosso privilégio? Está na elite do futebol brasileiro, então nós temos que tentar ao máximo fazer com que o Avaí cresça, que o Avaí suba, entenda esse sentimento todo do clube. Agora, perfil é algo que você nasce com ele e você começa a adquirir com o tempo. Não vamos adquirir em 1, 2 meses, porque realmente isso não tem milagre, não acontece, por mais que exista uma insistência, por mais que venham vocês havaianos, por mais que a diretoria do clube, que são torcedores, passem esse sentimento, isso é uma coisa que tem que ser criada. E uma coisa que, por exemplo, eu cobro muito do Lipe, eu falo, você tem a obrigação, e eu falo do Lipe porque ele é da casa, você tem a obrigação, junto com outros funcionários, de passar esse sentimento. Como é quando ganha, como é quando perde, quando é na rua, quando você cruza um torcedor, para que a gente que é de fora também absorva isso e um possa passar para o outro uma experiência que tenha vivido em outro lugar, agregue aqui e nesse DNA que o torcedor cobra, a gente possa se aproximar cada vez mais. Mas para ter isso que o torcedor deseja, aí a gente precisa ter perfil. Alex, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo, Tudo sou bom? do setor A.
Pegando o gancho do colega sobre o sistema defensivo, eu concordo contigo, o sistema defensivo começa lá na frente. E geralmente a gente usa o encurtamento, tu usas o encurtamento do campo, né, linha alta, e com os atletas na frente, com pouca força e velocidade, no caso Robinho, até o próprio Ricardo Bueno, é possível fazer essa marcação-pressão. E outro detalhe, quando é quebrada a nossa marcação, geralmente fica um buraco, isso aí já não é de hoje, da época do Claudinei, da época do Barroca, entre os volantes e os zagueiros. E geralmente um meia que é mais inteligente, ali quando pega, consegue jogar bastante nesse espaço. Um atacante que ele sai da formação de zagueiro e vem entre as linhas. O Criciúma usa muito isso, o Éder faz muito isso, e o Marquinhos Gabriel fez muito isso contra o Coritiba também, só que não vai jogar aqui. Sim. Como que a gente pode fazer para minimizar isso, e se com esses jogadores a gente consegue fazer essa pressão alta? E outro detalhe que eu vejo falar muito é sobre concentração. Tem duas maneiras de tomar gol, né, ou fazer gol. Um é erros individuais ou coletivos, e o outro é uma qualidade muito grande do adversário. E nós estamos construindo nossos gols, exemplo contra um Brusque, contra o próprio Criciúma, que nós fizemos, acho que deve ser uma jogada treinada, a bola entrou, o segundo gol entrou no centroavante, ele ajeitou pro Dentinho, bateu cruzado e o Robinho fez no segundo pau, e a gente está tomando gol muito fácil. Como minimizar esses problemas aí que eu acho que está tirando a tua dor, está te dando bastante dores de cabeça e está de repente tirando a nossa primeira colocação no momento no estadual? Tá, vamos lá, vamos por partes. O porquê da linha alta com o Ricardo e o Robinho? O Ricardo e o Robinho vão conseguir pressionar com o campo muito largo? Não vão. Então, encurtando esse campo, eu cobrar que o Robinho e o Ricardo façam uma pressão num espaço de 8, 10 metros, é mais fácil do que eu cobre dos caras que eles percorram 15, 20 metros. Essa é uma ideia. Esse espaço que você citou entre os volantes e os zagueiros, se a gente está perto com a linha alta, esses espaços são menores. Mas assim, se nós olharmos, poucos adversários conseguiram nos quebrar. Uma das coisas que a gente mais tem feito é estudo dos gols que a gente tem tomado. Então, assim, a linha alta jogando perto, a gente realmente ainda não aconteceu. O que acontece muito, e você foi muito feliz na tua colocação, é essa quebra de concentração. Em algum minuto, por alguma situação. Então, 2, 3 saltam e marcam, um deixa de ir. Nessa de um deixar de ir, a coisa acaba faltando. Vou dar um exemplo aqui. Nós e Criciúma, a primeira bola é uma falta bem na minha frente aqui no banco. O zagueiro do Criciúma chuta uma bola para frente, o Thales erra o tempo de bola. E o Marcinho, número 10, está colado no Giva. E sai para a bola. Ele sai no sprint e o Giva sai trotando. Quando o Giva resolve sprintar, o cara já ganhou o espaço e ele acaba finalizando. É treinado para que o Giva sprinte. E o Giva sprinta várias vezes. Naquele momento ele não sprintou. Naquele momento acaba acontecendo alguma situação. Então, assim, de gol construído que nós levamos um gol do Barra. Foi o primeiro gol construído do lado direito. Mas mesmo assim, nós deixamos de sprintar naquilo que a gente treinou. Depois mostrei no vídeo, depois mostrei no treino. Se sprinta, talvez a gente travasse o chute. No mais, não teve um gol construído. Tiveram essas bolas paradas que realmente nos complicam. Porque se nós olharmos futebol, são 5 fases. É como você defende, como você transita para o ataque. Como você ataca, como você transita para a defesa. Nesses 4 itens, a gente está jogando num bom nível. Mas no 5º item, que é a bola parada, é a nossa pedra no sapato. E isso é muito em cima de concentração. E a gente bate nisso. Só que, de novo, vai no perfil. Por exemplo, eu me descuidei um pouquinho, tem um outro cara que está muito mais atento e o cara chama, e o cara grita. E nos falta isso, nós não temos esse tipo de jogador. Entra pela juventude e entra pela característica. Então, assim, a insistência do dia a dia é de mostrar para os caras, olha, a gente se defende bem, a gente consegue atacar bem, a gente tem coisas boas, tem várias coisas para melhorar, é óbvio. Mas só que no final o resultado vai pesando contra você, porque você está fazendo coisas boas, está acontecendo, a coisa está saindo e de repente você acaba tomando um gol. Por exemplo, o gol que nós tomamos contra o Brusque. A bola era nossa, nós jogávamos bem, nós íamos atacar.
Uma escolha errada do Ricardo Bueno desencadeia toda uma situação que estoura no André. Quando o André vai fazer a cobertura, o André faz uma escolha errada. E aí quando você olha o torcedor no geral, que é normal, que é aquela coisa da paixão, ele olha o André tentando salvar a última bola, tanto que a gente toma o gol sem goleiro, porque o André saiu lá. Só que é um erro de cadeia, é um erro de escolha. Então assim, cara, o que mais faz é treinar, e você foi muito feliz. Ou é talento individual do adversário, um talento coletivo do adversário, excetuando Barra ainda não aconteceu, ou é um erro nosso, que infelizmente aconteceu bastante. Boa tarde, Alex. Tudo bom? Meu nome é Daniele, um prazer. Eu sou sócia do setor D. Eu gostaria de perguntar para ti qual é a expectativa para a Série B, já que o Catarinense já está quase acabando, se virá novas contratações ou se terá um aproveitamento maior da base? Então, vou voltar lá no início, quando eu acerto com o presidente lá no Rio de Janeiro. Nós, o presidente falando, nós, o Avaí, nós temos uma dificuldade devido à queda financeira e nós temos uma administração no qual a premissa dessa diretoria que assumiu é mudanças dentro do clube, na governança do clube, e austeridade financeira. Austeridade financeira muitas vezes não combina com grandes contratações, porque se você tem dificuldade financeira e você está usando austeridade para administrar, a gente tem que entender onde o clube quer ir. Ao mesmo tempo, é o ano centenário. E foi uma questão que eu perguntei para o presidente, que tipo de presidente o senhor quer ser lá na frente, lembrado como? É como um presidente que tentou ganhar a qualquer preço o ano de 2023 devido ao centenário, ou vai manter a governança de austeridade para que daqui 3, 4 anos o clube esteja melhor organizado? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, ele dizia o seguinte: nós temos bons jovens que são ativos do clube e existe uma expectativa do torcedor que esse jovem jogue. Existe uma expectativa de rejuvenescer o elenco e também oportunizar os jovens. No meio disso, que aí apareceu a história do Wellington e do Jean Kleber, que para oportunizar tinham que tirar essa rapaziada para eles terem espaço, com uma expectativa de que eles pudessem trocar de clube e viessem novos jogadores dentro de uma realidade financeira que coubesse ao clube. Qual é o papo hoje? Os jovens já foram vistos, os jovens já jogaram e já mostraram o seu valor. A diretoria, o departamento de mercado já sabe. E todos eles conhecem a Série B, todos eles competiram na Série B, sabem a dificuldade que é o nível de times e jogadores que a gente vai encontrar. Então a ideia é que o clube contrate novos jogadores, mas, de novo, na austeridade financeira, com a governança que eles querem ter, de organizar esse clube para frente. Então, dentro das possibilidades financeiras, eles vão tentar convencer novos jogadores a vir. É fácil? Não é. Essa é uma realidade que não é fácil. Por quê? Primeiro você compete com um mercado inflado da Série A. Aí você tem que entender qual é a realidade daquele agente, o que ele quer para aquele atleta. Então, assim, não é uma realidade tão simples, eu vou ali, vou contratar e o cara vai vir para o nosso clube. Não, não é tão simples assim. Então, essa austeridade, a governança do clube, esses olhares que nós tivemos para o estadual, o uso do jovem, isso tudo está diagnosticado. Precisa de jogadores para a Série B? Precisa. Vão conseguir? Aí é uma realidade que eu, como treinador, não consigo te responder, porque entra nessa situação toda de como a diretoria vai organizar essa parte financeira, que eu acho que é um problemaço, não só do Avaí, mas de todos os clubes que estão nesse mesmo patamar, nessa mesma realidade. Boa tarde, Alex. Tudo bom? Sou André, do setor D, e antes de qualquer coisa eu queria fazer aquela rasgação de seda. Você foi um dos jogadores que mais gostei de ver e teve naquele 2004 Brasil-Argentina, uma das últimas vezes que eu vibrei com a seleção brasileira, de fato. Obrigado. E a minha admiração, eu acho que cresceu mais ainda no pós-carreira do que propriamente na carreira, por todo o entendimento de futebol. E ser uma das poucas pessoas que comentava o jogo e não o resultado quando trabalhava em TV. Mas mesmo assim, a sua carreira, foi, desde quando saiu do Curitiba, foi só time grande, só time com muita estrutura. E quando eu falo de estrutura, tanto física quanto de pessoas, atletas e tudo mais.
E até a primeira experiência como treinador foi no Sub-20 do São Paulo, que também é um clube com muita estrutura. No Avaí, a gente sabe que a realidade não é essa e existem algumas dificuldades inerentes ao clube e tudo mais, que você já até comentou. Então, eu queria entender, assim, tipo, qual que é a sua dificuldade hoje nessa... Porque existe uma diferença do que você sempre venceu na carreira e do que está vencendo agora, eu imagino. E quais têm sido as principais dificuldades nisso e como que tem feito para adaptar toda essa realidade com comissão técnica e se adaptar a essa nova realidade que você enfrenta aqui, e se isso você vê que está reverberando, por exemplo, é um problema da estrutura do clube, a quantidade de lesões que a gente tem hoje no DM e tudo mais? Não, essa é uma pergunta boa e vou bem pelo início. A estrutura do Avaí não é ruim, a estrutura do Avaí é boa. Tem dificuldades? É óbvio que tem dificuldades. Ela pode melhorar? Ela pode melhorar. Entra nessa situação da governança que eu acabei de dizer. A diretoria tem ideia de que o Avaí cresça. E quando você cresce, você fala em estrutura. Mas tem o campo de treino, tem a própria ressacada, a estrutura interna de fisiologia, de parte física, funciona muito bem. O Neto, que é hoje o coordenador de performance, foi se adaptando ao que tinha, e são coisas bem legais. O Avaí fez bons investimentos, pelo que eu entendi aqui, no ano passado e também no ano anterior. Então, assim, a estrutura é boa. É a melhor do Brasil? Não, não é, está longe disso. Mas não é uma coisa que a gente possa reclamar, muito pelo contrário. O Avaí nos oferece boas condições de trabalho. O que eu tento passar para o Avaí é o seguinte, que a régua pode ser aumentada. Que muitas vezes a gente fica feliz com coisa pequena. Então, vou te dar um detalhe. Quando eu chego aqui, existiu uma felicidade muito grande pela vitória do Avaí sobre o Flamengo no Maracanã. Pô, é muito legal ganhar do Flamengo no Maracanã. Mas em qual contexto a gente ganhou? Como era o Flamengo naquele dia? O que o Avaí lutava aquele dia? Então, é bem legal isso, mas a gente tem que entender esse tipo de coisa. Então, assim, quando eu vou para São Paulo, também tinha dificuldades. Também existia dificuldades. Então, o que a gente tem aqui é uma realidade do futebol brasileiro na qual eu, sinceramente, eu sou muito feliz com o que o Avaí tem aqui, com a oportunidade que o Avaí está me dando. E o que eu passo para os jogadores e passo para os pares de comissão técnica, passo para quem eu consigo encontrar por aí, cara, nós somos privilegiados de poder estar trabalhando aqui. Nós temos a oportunidade, num ano importante, de fazer coisas boas pelo clube. É óbvio, todo mundo quer o resultado final. Talvez a gente não consiga. E sou sincero, não me preocupo muito com isso. A minha preocupação é com o dia a dia de trabalho. É com o que eu posso fazer, com aquilo que eu posso adquirir de experiência, aquilo que o Avaí está me dando, que é espetacular. E vou sair daqui um dia muito agradecido por essa oportunidade. Aliás, só tenho que agradecer ao clube, ao torcedor. E também passar algumas coisas que eu vivi, que o PC viveu, que o João viveu, que as outras pessoas da comissão viveram. Realidades diferentes para que a gente, junto com a realidade do Avaí, e a gente encontre ali no meio do caminho uma situação boa para todos, para os jogadores, para o clube e principalmente para o seu torcedor, que é o fator principal, fazer com que o Avaí consiga os seus objetivos. Então é uma realidade boa que a gente encara de maneira tranquila. E em relação à dificuldade, eu acho que a gente está trabalhando. No meio do caminho, a gente teve um problema que foi a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. Isso realmente atrapalha bastante. No restante, olhando para o Avaí dos últimos anos, eu acho que é uma condição muito parecida com a dos anos anteriores. Esse ano, por exemplo, no jogo contra o Atlético Catarinense, quando nós vencemos aquele dia 2-0 ali no Scarpelli, o time classifica. Olhando para trás, no ano anterior o time vai para a última rodada apertado para classificar. E talvez a realidade financeira fosse mais alta, era um time na Série A, com jogadores mais experimentados. Não lembro se era o Claudinei o treinador, já era o Barroca, com um treinador mais experimentado que eu. Só que assim, cria-se uma expectativa onde você coloca a expectativa de vários anos dentro daquele trabalho. Que eu acho totalmente normal, mas eu tenho que ter a tranquilidade de separar. O meu trabalho tem 2 meses, tudo aquilo que eu combinei com a diretoria, eu estou fazendo 100% à risca. Toda a minha dedicação que eu combinei com a diretoria, eu estou cumprindo, e vou cumprir até meu último dia de Avaí.
para fazer com que o Avaí possa crescer, que esses jogadores possam melhorar. Esse é o meu papel aqui. Com a cabeça boa, com a cabeça tranquila e feliz pra caramba com a oportunidade que eu tô tendo de trabalhar num clube importante do Brasil. Boa tarde, Alex. Meu nome é Iago, eu sou do setor D. E a minha pergunta é, em 2002, quando você não foi convocado para a Copa, muitos viram como injustiça, né? Inclusive eu. E eu gostaria de saber como tu utiliza hoje, como técnico, para lidar com os teus jogadores. Como que faz para quando eles se sentem injustiçados, né? Por não serem relacionados para o jogo, ou também quando eles não têm a oportunidade que eles acham que merecem durante a partida? De maneira direta. De maneira bem direta, sem curva nenhuma. Tudo que eu fiz dentro do Avaí, desde o dia 6 de dezembro, que foi a primeira vez que eu pisei na ressacada, eu nunca mandei recado para ninguém, nunca fiz curva nenhuma. Sempre fui direto no atleta. Olha, nós temos que resolver tal coisa por isso, isso, isso. Dá para ser? Tá bom assim? Porque assim, uma coisa que eu sempre falo para eles é o seguinte: futebol não peça coerência em futebol, ela não existe. Ela existe preferência. Então eu sento com jogador por jogador. Explico pro Cazu, explico pro Gaspar, explico pro Jaú, explico pro Felipe, explico pro Jean Martin, explico pro Jean Kleber, explico pro Wellington. Desses todos, o Cazu teve a infelicidade, acaba se machucando, os outros acabam saindo, o Jaú foi pro Londrina, o Gaspar foi pro Cascavel, o Jean Martin foi pra Inter de Limeira e o Felipe foi pro São Bento de Sorocaba. Sobraram o Wellington e o Jean Kleber. Senta com a diretoria, sai, não sai, acabaram não saindo, acabaram ficando. De novo eu chego, sento com os dois, falo, aconteceu isso, isso, isso. Não mudou nada de um mês para cá. Agora vocês estão dentro do grupo de novo, vão começar a brigar por espaço. Mas sempre de maneira muito direta, sabendo que infelizmente não vai agradar a todos. Exatamente como aconteceu em 2002. O Filipão fez uma preferência por outros nomes. Eu fiquei chateado? É óbvio que eu fiquei chateado, mas ele seguiu o caminho dele e eu segui o meu. Eu acho que sendo direto, sendo verdadeiro, não contando historinha, não inventando nada, eu acho que é muito mais fácil, sendo direto como eu sou, sendo direto com os atletas como eu sou, eu acho que é mais fácil, você pode até não gostar no momento, não ser agradável. E eu posso abrir aqui para vocês uma conversa, eu fui direto com o Gaspar. Falei, Gaspar, eu gostei do que eu vi de você aqui em 10 dias. Só que nós temos Dentinho, Filipinho, Lucas Silva e Vagninho. Você é a quinta opção. Você prefere ter poucos minutos aqui ou sair para um outro lugar e jogar mais? Talvez naquele momento ele ficou chateado em ouvir aquilo. Mas 2, 3 dias depois, um amigo meu, treinador, me liga, eu passo para o Gaspar e ele acaba indo para o Cascavel. Hoje ele é semifinalista do Campeonato Paranaense. Então, no momento, ficou chateado, porque achava que ia ser preterido, mas ele entendeu e está seguindo os minutos dele, estamos acompanhando, falamos com ele toda semana. É um ativo do Avaí, que o Avaí, no momento que achar que ele tem que retornar, ele está mais jogado, é melhor ele fazer isso do que ele ficar treinando atrás do gol. Então, eu poderia ter contado uma história colorida para ele, mas não, eu prefiro ser direto. E foi o que eu falei para eles e falo aberto para vocês. Quando eu saí de casa, eu falei, eu não vou lá para contar historinha, eu vou lá para trabalhar e ser direto, fazer uma coisa boa para o clube, poder ajudar o Avaí em todos os sentidos, e é isso que eu tento fazer todo dia. Eu esqueci de dar o meu setor, eu sou do setor B, sou da organizada. Sim. Então, faça chuva, faça sol, só se eu estiver morrendo para não vir. Alex, é o seguinte, desde o Betão, a saída do Betão, eu sinto a falta de uma liderança em campo. Sim. Como você falou, você está aqui todo dia. Sim. Quem você acha que pode substituir? Ninguém substitui ninguém. Eu acho que todo mundo é único. Não Mas temos. Não temos no momento uma liderança. Não temos, inclusive o Betão trabalha na base, eu estou ali sempre com ele, ou lá na base, ou o Betão conosco no time principal. Eu, em vários momentos, eu brinco com o Betão, não dá para você treinar e pelo menos participar do vestiário para você passar aquilo. Só que assim, é perfil, né? É aquilo que eu falei aqui ao longo de algumas respostas. E eu falei isso para a diretoria e continuo falando sempre. Muitas vezes a gente questiona se o cara é bom jogador, se o cara é mau jogador. E eu vou falar uma coisa assim para vocês, como eu enxergo o futebol. E, de novo, eu sou torcedor. Quando meu time vai contratar alguém, eu não fico muito preocupado se o cara joga bem ou se o cara joga mal. Eu fico muito preocupado com o perfil daquele cara. O que o perfil daquele cara, não do jogador, da pessoa,
pode oferecer para o meu clube. Então, por exemplo, eu vejo jogador com qualidade, com característica e com perfil. Alex, você multicampeão no campo, jogador inteligente, conseguia enxergar bem o jogo, né? Hoje, fora do campo, também enxerga muito bem o jogo. Do seu lado, temos o PC Oliveira, que também, no futebol de salão, para a gente que é mais antigo, no futsal, né? Então, também multicampeão e que entende muito da movimentação, de como a ocupação de espaço é importante. Eu brinco de jogar basquete com meus amigos aí durante a semana tal, e no basquete muita gente não tem a técnica refinada. Por exemplo, tem gente que passa um jogo inteiro sem fazer um arremesso, se você assistir algum jogo. Sim. Mas ele é importantíssimo para que ele entenda o jogo e saiba o movimento dele, o quanto isso vai ser importante para o time. Percebo que vocês trabalham muito esse negócio do jogador tomar decisão, etc. Então, porque há um trabalho para que eles entendam o jogo. Há uma dificuldade no perfil dos jogadores, isso não no Avaí, mas uma dificuldade no perfil dessa geração que está se formando, para que entenda qual a importância de tomar alguma decisão, ou de tomar um espaço, ou de fazer aquela função, para que aí sim o trabalho seja mais fácil e que vocês consigam colocar em prática? A dúvida, não só no Avaí, mas na grande maioria das equipes. O que existe é o seguinte, existe um egoísmo natural do jogador de futebol, o jogador se protege. E uma coisa que eu e o PC defendemos muito, porque a gente se utiliza muito de basquete e a gente se utiliza muito de movimentos do futebol americano para montar treino e para passar situações para eles. E é difícil para você pôr na cabeça de alguém que o meu movimento valoriza o outro. É difícil isso, porque existem jogadores espetaculares que ele é pouco falado. E ele é muito importante. Existe uma coisa em futebol que pouco se fala, mas existe o jogador da galera, o jogador que o torcedor ama, o torcedor é apaixonado pelo cara e o cara dentro do vestiário não pode ver aquele jogador, porque aquele jogador atrapalha todo o time. Só que como é que a gente vai tirar o cara? Se o cara é o jogador da galera, a galera é apaixonada pelo cara. Existe o jogador do vestiário, que todo mundo ama esse cara, só que a galera não gosta do cara. A galera, por alguma razão, faz uma outra escolha. E existe o jogador que é o cara da imprensa, que a imprensa elogia muito e tudo, e por que não joga, porque é questionado, porque é assim, é aquilo que eu falei aqui ao longo do nosso papo. Existem as preferências do treinador, só que a preferência do treinador ela não é individual. Muitas vezes o cara quer que essa água aqui colabore com esse pote. E como que a gente vai fazer isso? Pois é uma organização da semana, só que essa água tem que entender esse pote. E muitas vezes isso não acontece, ou se acontece, demanda tempo. Então, assim, treino atrás de treino, conversa atrás de conversa, correção atrás de correção, para que você ache. É o tempo certo. E isso aqui define o nível do cara. Por que muitas vezes a gente vê assim, um menino de 18 anos que joga pra caramba, você fala assim, pô, esse menino vai jogar no nível de seleção brasileira. E de repente com 21 ele não joga mais. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E ao mesmo tempo é o contrário. Passa alguém aqui no Avaí que você nunca deu bola e de repente o cara joga na seleção brasileira. Você fala, o que aconteceu no meio do caminho? É o entendimento de tudo que está passando com ele. Tem gente que chama de entendimento de jogo, mas às vezes não é só do jogo. É do contexto todo, do dia a dia, do profissionalismo, é do companheirismo. Porque você trabalhar o teu para você melhorar o outro, talvez seja a parte mais difícil do futebol. Alex, como que é feito o trabalho com o novo contratado que chegou agora? No geral, você fala? Isso, no geral. O cara chega, se apresenta no exame médico, passa pelo departamento de performance, faz todos os exames clínicos, passa no departamento de psicologia e vai para o campo treinar. E aí ele é incorporado ao grupo, a gente possivelmente, hoje em dia é raro que você não conheça, ainda tem um caso ou outro, mas é raro que você não conheça, e você incorpora ao grupo e aos poucos vai descobrindo o que aquele cara pode fazer pelo teu time. E assim, tem, eu particularmente faço muito isso. Eu gosto muito do contato pessoal. Eu acho que conhecer a história do cara me ajuda muito para saber como é que esse cara age. Porque tem uma coisa muito legal em futebol que é o seguinte, o cara que faz o gol, ele chega felizão no dia seguinte. O cara que não joga, no outro dia, ele chega malzão. E esse mesmo cara que chegou felizão porque fez um gol, no outro dia pode ser o cara que nem jogou. E aí, como é que esse cara chega para treinar? E tem gente que chega sempre bem,
sempre da mesma forma, independente se ele está jogando ou não. E tem gente que vai mudando, vai se alterando. Então a gente tem que tentar, com toda essa rapaziada de comissão técnica, ter esses cuidados, esses olhares, para que você tenha, na maioria do tempo, um grupo equilibrado, que talvez seja a parte mais difícil de estar dentro do futebol. Alex, eu queria saber de ti que, como tu disse, tu trabalha o dia a dia do clube. Eu gostaria de saber de ti se, devido ao perfil, né, dos jogadores, Robinho e Vitinho podem jogar junto? Pode, não vejo problema, mas o Vitinho é um outro caso que a gente vai ter que estudar bem, né? Ele infelizmente teve outra lesão, e aí de novo eu entro nessa história que eu acabei de falar. Quando o Vitinho entra em campo, pouca gente quer saber da história do Vitinho. Hoje ele vai para a 3ª lesão, se eu não estou enganado, em menos de 3 meses. Só que se nós olharmos no período sensível dele, ali com 12, 13 anos, ele não estava se preparando para essa condição que ele se encontra hoje. E isso, cara, faz muita falta. Só que ninguém quer saber disso, né? Quer que ele jogue no campo e funcione, faça a coisa acontecer. Mas infelizmente o Vitinho é um caso que a gente vai ter que estudar. O clube vai gastar aí uma condição de dinheiro, uma condição de tempo para descobrir uma forma de poder ajudá-lo para que nós tenhamos, né? O Avaí o tenha nas melhores condições, coisa que infelizmente hoje a gente não consegue. Alex, uma vez que o Avaí vai ao mercado para a disputa da Série B, na sua opinião, quais as posições mais carentes que o Avaí precisa contratar para a disputa desse campeonato? Eu acho que no sentido geral, hoje nós temos a dificuldade do Igor. O Igor infelizmente teve a lesão do ombro, não sabemos o tempo que ele vai ficar parado, mas é mínimo 3 meses. 3 meses nós estamos falando aí de já metade do turno da Série B, eu estou falando mínimo. Perdemos, infelizmente. Então o goleiro vai ter que ir atrás de goleiro. Os defensores a gente vai ter que ir atrás. Todo bom jogador, independente da posição que ele jogue, a gente precisa. Mas muito mais que isso, é o que eu tenho falado para a diretoria, a gente precisa mudar um perfil do time. Nós precisamos de jogadores mais sanguíneos. Jogadores até que entendam esse lema do torcedor. Que tenham essa entrega, mas não uma entrega forçada, uma entrega natural. Um dia desses eu usei aqui, nessa sala aqui que eu dou a preleção para os jogadores, eu dei o exemplo do Lugano. Quando o Lugano chega no Fenerbahçe para jogar comigo, numa conversa, numa mesa, o presidente falou, um jogador uruguaio, a gente pode esperar muita qualidade. Um jogo, ele falou, não, de mim vocês não esperem nada disso. De mim vocês têm que esperar alma, energia e entrega. Mas é dele, é o perfil dele. E a gente não tem isso. A gente tem bons jogadores, tem bons homens, meninos que gostam muito do Avaí, que querem fazer com que o Avaí aconteça, que vão buscar com toda a força o título catarinense, que vão trabalhar muito na Série B, mas eu estou falando de perfil. Aquele cara que você olha e fala assim, esse cara aqui, ele é desse jeito. Sabe aquele jogador que você olha assim, ele não é tão bom tecnicamente, mas ele me representa ali. A carência é mudar esse perfil, fazer com que a gente possa ter um time mais sanguíneo do que a gente tem hoje. Alex, pegando esse gancho de perfil, eu vejo hoje o futebol da seguinte maneira. Um atleta para jogar hoje, ele tem que ter força e velocidade, ou as duas juntas. Um atleta hoje com muita qualidade técnica, se não tiver essas duas valências, ou pelo menos uma delas, passa vergonha ou passa dificuldade. Já o contrário é o inverso. Um atleta com muita força e muita velocidade, ele consegue se adaptar e jogar. Para frente, para a Série B, nós temos a oportunidade de contratar e mudar esse perfil. Para o catarinense agora, para esse mata-mata contra o Criciúma e quem sabe aí, se Deus quiser, nas fases finais, como fazer para minimizar essa diferença do que a gente tem hoje no elenco, porque nós temos hoje muitos jogadores jovens, com pouca rodagem no profissional, poucos jogos no profissional, e alguns atletas mais velhos que reconhecidamente têm menos força física do que os outros poderiam nos dar. Que é normal, né? Normal. Como que a gente pode fazer, ou o que fazer para minimizar essa diferença física e de velocidade para esses confrontos? Tentar equilibrar isso. É aquilo que eu acabei de falar. Por exemplo, você marca alto e pressionando curto porque ajuda o Ricardo Bueno e o Robinho para eles jogarem juntos. Essa é uma realidade. O Modesto e o Gustavo têm muito mais força do que o Ricardo Bueno, mas tem menos conhecimento do jogo.
Então, esse equilíbrio é a dificuldade maior. O Fabrício Baiano tem muita força física, mas tem menos técnica que o Eduardo. O Andrei é um gurizão de muita qualidade, mas que fisicamente ele está sentindo, porque é uma novidade para ele. Então, assim, é um grupo desequilibrado nesse sentido, e o que a gente tenta fazer no máximo quando vai escalar, quando vai fazer substituição, é tentar achar esse equilíbrio, para que as coisas aconteçam. Mas vamos lá, por exemplo, o Robinho. O Robinho não tem força e velocidade dele, mas ele consegue, com bom domínio, com bom passe, fazer com que a bola tenha essa velocidade. No jogo do Retrô, por exemplo, foi um jogo muito físico. O Robinho não conseguiu jogar, só que ele largou 3 na cara do gol. Aí a pergunta que fica é o seguinte: o Fabrício Baiano tem muita força, tem muita velocidade. Ele larga 3 na cara do gol alguém? Acho difícil. Por quê? Porque não é a característica dele. Então, assim, nesse equilíbrio, o Robinho não ter força e velocidade, ele pode equilibrar com outras coisas, que é o que a gente tenta fazer, e não sou eu, isso é qualquer treinador. O Cristóvão no Figueirense, o Rogério no São Paulo. Porque, assim, quando nós olhamos o futebol, nós olhamos de uma maneira do ideal. Ou que você, quando imagina o seu Avaí, você deve imaginar o Avaí com um lateral que apoia, um outro construindo por dentro, velocidade para defender, um time agressivo. Aí nós vamos para a realidade. Nós não temos essas características, essas qualidades. Então a gente tem que tentar equilibrar com aquilo que a gente tem de realidade. Então essa busca pelo equilíbrio foi feita em todos os jogos. Se nós lembrarmos, por exemplo, o tripé que iniciou era Raniel, Eduardo e Robinho. Salvo engano, eles jogaram 3 jogos. Eu falei, cara, não dá para jogar assim, não estamos conseguindo competir. Aí foram fazendo algumas mudanças, que é a briga diária, a briga de quarta e domingo, a briga de jogo a jogo, para tentar achar esse equilíbrio para que no jogo a coisa funcione a nosso favor. Bom, continuando, sobre as trocas, muitas trocas durante vários jogos seguidos. E também a falta de velocidade do Natanael e do Vagninho. Eles davam mais velocidade ao time. Isso qual foi o antídoto que tu usou para o time seguir o ritmo, além das lesões repetitivas que estão ocorrendo não só no Avaí, como qualquer outro jogador, que o jogador se lesiona, vai para o tratamento, sai do tratamento e tem a mesma lesão. Isso depende. É o que eu falei do Vitinho, por exemplo. O Vitinho teve a mesma lesão. Com outros jogadores não aconteceu isso. Por isso que eu estou dizendo que é importante que o torcedor conheça a realidade do clube. Por exemplo, o Raniel ficou fora de alguns jogos porque ele tem uma lesão? Não, ele tem uma pubalgia. Essa pubalgia é crônica. O acompanha desde muito tempo. Então, desde muito tempo o acompanha. Não é um problema do Raniel esse ano. Então, quando alguém que contratar o Raniel vai saber disso. O Avaí o contratou sabendo disso. O Vagninho, por exemplo, tem uma lesão no pubis crônica já de algum tempo. Nós vamos ter o Vagninho ao longo do ano tendo que cuidar dessa situação. Então, assim, cada caso é um caso. O Lipe, por exemplo, está com uma lesão de trauma no joelho. Não tem nada a ver com treinamento, não tem nada a ver com... Eu, por exemplo, estou com a lista aqui, que era o que a gente estava discutindo ali um pouquinho antes de eu vir aqui, que é que tipo de lesão nós tivemos, que é a mesma discussão do que tipo de gols a gente está tomando. Se nós pegarmos e colocarmos todos no mesmo pacote, aí nós vamos falar que nós temos 15 lesionados, mas tem coisa que a gente não controla. Por exemplo, a lesão do Guilherme contra o Chapecoense é um trauma. A lesão do Hercílio contra o Hercílio do Natanael é um trauma. Então, assim, a lesão do Rafa e do Roberto são musculares. Vamos ver como é que eles vão voltar. Então, essa separação das lesões é importante que a gente tenha esse controle, e é algo que eu sempre falo muito com o Rafa. É importante que a informação chegue boa para o torcedor, chegue real para o torcedor, para que a gente não tenha problema. Como é que faz, você perguntou a respeito do equilíbrio com as diferenças. A gente tem que trabalhar, porque, por exemplo, o Thiago Rosa é totalmente diferente do Natanael, em tudo. Natanael é um jogador acostumado a jogar, jogou Champions League, estava acostumado a jogar. O Thiago é um menino que deve ter 15 jogos na carreira, 10 deles foram aqui no Avaí agora no Campeonato Catarinense.
Então, esse tipo de situação a gente tem que ir controlando e dia a dia, jogo a jogo, tentar buscar solução, que é o que a gente tem tentado fazer. A gente vê hoje no Brasil com uma crise de treinador razoavelmente clara, até o ponto de se tornar um ponto meio pacífico, pelo menos para a torcida brasileira, de um treinador estrangeiro. Ao mesmo tempo que a gente vê culturalmente no Brasil muito treinador de campo, aquele cara que está ali, aspecto tático e tal, mas não pensa tanto o clube. Mas se a gente for ver Klopp, Guardiola, até o Scaloni dentro da Argentina, que consegue espremer tudo do time, é uma visão, pelo menos a minha, não sei se você concorda, mas que tem uma visão mais global das coisas, como as coisas se conectam e tudo mais. O que eu queria saber de ti é como que tu se vê como treinador, tu se vê mais como esse cara de campo, numa visão, entre aspas, mais clássica brasileira, ou realmente essa visão mais europeia de treinador novo que realmente está em vários setores do clube fazendo uma regência, digamos assim, do todo? Não, a minha visão é mais europeia, mas eu não tenho ingerência sobre as outras áreas. Quando eu digo mais europeia, é com uma preocupação geral. Eu, por exemplo, se você me perguntar se trouxe nomes para o Avaí, trouxe nomes para o Avaí contratar. Qual era a minha preocupação? A realidade financeira do clube. Qual é a minha preocupação com o Avaí, nas minhas conversas iniciais? De cumprir exatamente aquilo que eu combinei com o clube. O que eu combinei com o clube? De oportunizar a molecada que estava surgindo a eles terem minutos. Então, muitas vezes eu me preocupei com a substituição, com os minutos, de fazer com que eles jogassem, para que eles se mostrassem para o próprio clube, para o torcedor. E aí, nas análises finais, que é esse momento aqui, a gente vê quem realmente serve, quem não serve, que caminho seguir. Porque uma coisa que é importante é o seguinte, muitas vezes o menino pode não servir para o Avaí nesse momento, mas talvez ele jogando num outro, por exemplo do Gaspar, talvez ele jogando num outro clube, ele retorne melhor pro Avaí e possa ajudar mais. E assim, eu discordo um pouquinho nessa questão da crise do treinador. Eu acho que o mais importante é que o clube entenda o que o clube quer, qual caminho ele quer seguir. Eu falei aqui num dado momento sobre a governança e a austeridade financeira que essa gestão fala que quer fazer. Se ela fala que quer fazer, ela tem que, de alguma forma, tentar fazer. E no meio disso, você vai ter resultados ruins, você não vai alcançar os resultados esportivos imaginados. O Flamengo hoje vive o que vive, sacrificando 3, 4 anos da gestão dele. Foi fácil para aquela rapaziada naquele período? Provavelmente não. Mas eles sabiam o caminho que iam seguir. Então, por exemplo, você cita Klopp e Guardiola. No Brasil é impossível acontecer isso. Porque no Brasil você fica muito voltado a um jogo. É um jogo que, de repente, você toma um gol e tudo acaba com a ideia que você tinha. E quando eu digo você, não é o treinador, é a ideia do clube. Então, por exemplo, quando o Avaí me contrata, ele sabe quem ele contratou. Isso é importante que o clube saiba disso, o Avaí, qualquer outro tipo de clube. A diferença para a Europa é essa. Você vai ser contratado para fazer tal coisa. Qual é o período? O período eles vão combinar. E muitas vezes o período aqui não é respeitado porque tem um jogo e aquele jogo altera tudo. Então, assim, respondendo a tua pergunta, a minha visão é uma visão mais europeia de processo. Eu respeito muito processo, sabendo que no meio do processo, resultados ruins eles vão acabar acontecendo. A gente tem um elenco muito jovem e a gente vai passar agora por uma fase de eliminatória. Um momento de muita tensão. Eu queria saber como que tu trabalha com os teus jogadores a questão da parte mental, né? No controle de um momento mais decisivo, uma parte final do jogo, né? Tanto no dia a dia também, como que tu passa para esses guris, né, que estão agora mais novos, que não tem tanta vivência, essa parte de mentalidade do jogo. Eu passo para eles que o jogo em si é igual. O jogo dentro do campo é igual, o primeiro da estreia de qualquer competição, com esse que nós vamos enfrentar 2 vezes o Criciúma. O que muda muito é a atmosfera, é o externo. Eu vou dar um exemplo aqui, nós vamos jogar com o Figueirense, por exemplo, a semana do Figueirense é um escândalo. O nível de estresse é absurdo, não é dentro, é o externo. Porque é isso que altera em futebol profissional. Porque quando começa o jogo é igual. Os espaços são os mesmos, o tipo de marcação você já estudou, você treinou, mas o que muda, e aí entra nessa parte mental de como é trabalhado, entender o externo.
como o externo está agindo. E o externo é diretoria, é imprensa, é a própria comissão técnica, os funcionários, os parentes, os agentes, as namoradas, as esposas. Isso altera o teu dia a dia. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mentalmente ele foi fraco, mas mentalmente ele foi forte ao longo da vida, ele já passou por situações assim. Então, por exemplo, vários desses jovens têm o primeiro jogo decisivo da carreira deles. Como que eles vão passar? Cara, depois do jogo a gente vai saber, a gente vai vivenciar as experiências. Eu já vivenciei mais de 150 decisões de jogos assim, jogando já, como treinador, alguns no sub-20. É como eu estou me preparando, exatamente como eu me preparo nos outros jogos, estudando muito o nosso time, estudando muito o Criciúma, oferecendo oportunidades de espaço para que esses jogadores façam, como os jogadores estão se preparando, cada um à sua maneira. Então não existe uma receita. Tem jogador que começa o jogo, ele apaga tudo. Tem jogador que erra um passe e fala, vou para a próxima. Tem jogador que erra um passe e no meio disso tem todo o histórico dele, né? Que tipo de família ele teve, como é a família dele hoje, como é esse cara quando chega em casa ganhando, como é esse cara chegando em casa perdendo. Porque o lado esportivo é o único lado, as únicas profissões que você é questionado por pessoas que não te conhecem e você tem que conviver com isso. E como é que se lida com isso? Cara, cada um à sua forma, cada um vai aprendendo a lidar com isso e se virando. E aí vai definindo o nível. Quanto mais se sustenta, mais você vai subindo. Quanto menos você sustenta, você se mantém no nível ou começa a cair. E, infelizmente, a resiliência, que é uma palavra muito usada, ela é muito individual. Então, assim, o nosso trabalho é de dizer o seguinte, no campo, cara, é a mesma coisa. É o jogador que você tem que marcar o número 8, você tem que marcar ele bem, você tem que duelar com o cara. Você controla bem saindo para frente, faz isso, não tenha medo. Você chuta bem de fora da área, chuta de fora da área. Você gosta de driblar? Dribla. Traz tudo aquilo que você trouxe ao longo da vida, porque você é um vitorioso. Se o cara joga no Avaí hoje, ele deixou muita gente para trás. Essa é uma realidade que eu passo por isso todos os dias. Ser jogador de futebol não é fácil, porque aí o cara fala assim, olha ali, o cara tá livre, só que a bola veio numa velocidade tal, tem atrás de você um cara pesando 80 quilos, dando uma trombada em você, você tem que controlar, fugir do cara, achar um passe na medida certa. Então não é tão simples quanto parece. Tinha um amigo que dizia que se fosse fácil 50 mil jogava, 22 batia o palma, e é o contrário. Então de valorizar isso que eles têm, porque ser jogador de futebol profissional é um privilégio enorme e não é para muita gente, isso é para poucas pessoas, e que dentro disso eles consigam jogar o natural, que é a parte mais difícil, que é a parte mais complicada, não vivenciar tanto o externo. A torcida quer que a gente ganhe, a gente também quer, só que o torcedor, o que ele pode fazer? Gritar, empurrar? Você não, você tem que dominar bem, você tem que entregar bem, você tem que chutar bem. Então ter esse controle é coisa que a gente faz todos os dias, passa, uns absorvem bem, outros mais ou menos, outros pouco. Isso é muito individual e na hora do jogo é que a gente vai ver o que acontece.